aprovada na Alerj a lei que cria o Plano de Metas Favela Cidadã, um programa para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e de outras áreas populares do Estado. A ideia é implementar ações nas áreas de educação, saúde, saneamento básico, emprego e renda, cultura e lazer, entre várias outras. E essas ações devem ser articuladas por órgãos estaduais que vão formar um comitê de monitoramento com participação governamental e também da sociedade civil. No Alerj Debate de hoje, vamos saber um pouco mais sobre essa nova legislação sancionada no fim do ano passado, que pode trazer avanços e reduzir as desigualdades no nosso Estado. Eu converso com o autor da lei, deputado Valdec Carneiro, com Clátia Vieira, do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Estado do Rio, e com André Constantini, líder do Movimento Nacional de Favelas e Periferias. Sejam muito bem-vindos ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar com o deputado Valdec Carneiro, autor da lei. Deputado, queria que o senhor falasse um pouco sobre a elaboração desse projeto de lei. Então, Fernanda, primeiro, acho muito importante, que um programa da TV Alerj, que opere em canal aberto, coloque em evidência uma lei com essa temática, uma lei que busca assegurar desenvolvimento, cidadania e direitos nos territórios de favela e em outras áreas populares do Rio de Janeiro. E quero também falar da importância de fazer esse debate, tanto com a Clátia Vieira quanto com o André Constantini, que são lideranças reconhecidas, expressivas dos territórios populares no Rio de Janeiro. Olha, Fernanda, essa é uma lei que, como todas as boas leis, eu acho, não surge da cabeça de uma só pessoa. Essa lei é produto, é fruto de um conjunto muito grande de interações que o mandato vem fazendo ao longo de anos com os territórios de favela, com os movimentos populares, com lideranças dessas localidades. E, ao mesmo tempo, essas interlocuções, digamos assim, foram sistematizadas a partir de março, abril, sobretudo, de 2020, quando nós começamos a fazer, Fernanda, aos sábados, um programa pela internet chamado Luta contra a Pandemia em Território de Favela. Todo sábado. Agora, em janeiro, ele está em recesso, mas volta em fevereiro. Então, ao longo de vários meses, nós fizemos 31 edições desse programa ao longo de 2020, interagindo com várias lideranças populares de todo o estado do Rio de Janeiro. Aliás, o André e a Clátia participaram de algumas edições desse programa. Então, assim, essas ideias foram sendo sistematizadas e quando nós apresentamos o projeto na Alerj, ele já contou, portanto, com essa sistematização oriunda da construção coletiva. O que nos move, essencialmente? Não dá mais para aceitar. Já passou da hora há muito tempo. Aliás, jamais deveríamos ter aceitado que haja tanta discrepância, tanta desigualdade, tanta diferença no dia a dia de pessoas que vivem nas favelas, que vivem nas periferias, e as pessoas que vivem em bairros urbanizados, mais organizados, sobretudo no eixo centro-sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o projeto visa oferecer alternativas de uma política pública de longo prazo. Chega também, Fernanda, chega também de enxugar gelo, chega de medir alternativas eleitoreiras, chega de alternativas passageiras. É preciso que o Estado, que o poder público, assuma um compromisso perene, duradouro, com políticas que possam garantir que esses territórios não sejam dominados pelo crime, que essas pessoas tenham expectativa e esperança de vida digna, com possibilidades, com oportunidades, com serviços públicos prestados. Então, é isso que move o projeto, que a gente possa, se o Poder Executivo contribuir. Eu conversei com o governador interino, Cláudio Castro, sobre o projeto, que está agora muito nas mãos do Poder Executivo e da pressão que a sociedade civil pode exercer para se apropriar dessa lei, tomá-la como sua, porque é sua mesmo, e fazer com que, pouco a pouco, essas políticas façam essa ruptura das desigualdades, das discrepâncias, das diferenças que, historicamente, separam áreas muito próximas geograficamente. Isso é curioso também, Às vezes, no mesmo bairro, uma diferença de 500, 600, 700 metros, você tem uma realidade social, cultural, econômica, e ali, na subida do morro, já muda tudo, parece que é uma outra coisa, que é um outro lugar, enfim, então é isso que a gente quer romper. Obrigada, deputado. Clátia e André, eu selecionei um trechinho que eu achei muito interessante
da lei que eu gostaria que vocês comentassem. E aí eu vou abrir aspas aqui, né? A lei fala no protagonismo de entidades e coletivos da sociedade civil, especialmente daqueles que atuam em territórios de favela e demais áreas populares, na formulação das diretrizes que vão orientar o plano. Eu queria que vocês comentassem como essa participação pode fazer a diferença aí para essa lei sair do papel. Quem pode começar? Clátia? Obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui tratando desse instrumento que, de certo, será muito importante na vida das favelas e das periferias. E quando a gente está falando de favelas e periferias, a gente está falando do povo preto. É o povo preto, é a maioria que estão nesses espaços, nesse território. Então, a gente tem uma lei, primeiro assim, saudar a iniciativa do deputado Valdec, dizer que é isso que essa casa precisa estar atenta e ter o olhar para essas demandas, né? Esse é o papel do parlamentar, estar antenado com a realidade, né? Estar antenado com a sociedade, com o eleitorado carioca. Sem sombra de dúvidas, a participação, né? E aí não está mais do que protagonismo que essa lei nos traz, ela nos dá a condição de fazer a discussão com o Poder Executivo e com a representação do Poder Legislativo, porque a lei também garante, né, a representação do Poder Legislativo e que vai passar por uma indicação do Fórum Permanente de Diálogo das Mulheres Negras com a LERJ. Veja só a dimensão que é esse trabalho. Dizer assim, que também nós, lideranças, podemos ficar mais tranquilos também a partir do momento que a gente tem mais de 25 parlamentares que vieram juntos com o deputado Valdec nessa lei. Significa dizer que abre-se uma porta para fazer uma discussão com mais de 25 parlamentares. Isso é muito importante, porque o grande problema também que a gente tem nessa casa é que as nossas questões, as nossas demandas não são tomadas como prioridade, né? Então, assim, os projetos não têm a ver com a demanda dessa população, os encaminhamentos para o orçamento não têm a ver com a demanda com a demanda dessa população. E quero encerrar dizendo que essa lei, primeiro, ela bota na roda as ODS, né? Que é uma ação global da ONU para os estados do mundo. E o Brasil pouco fala da ODS, e o Brasil pouco age em relação às ODS. Então, é muito bom porque essa lei traz as ODS para a roda. E, por fim, para nós, mulheres negras, que participamos de 3 conferências de igualdade racial, 3 conferências nacionais, municipais e estaduais de igualdade racial e da mulher, essa lei nada mais é do que a implementação de tudo que a gente vem discutindo. Se a gente for olhar no artigo 1º, na descrição do que atende essa lei, a gente espera que daqui a uns 2 anos, no máximo 3, a gente tenha um outro olhar e a favela e a periferia e essa população terá um outro tratamento, um tratamento digno de direitos e garantindo que a Carta de Direitos Humanos garante igualdade de direitos, olhando para a diversidade para buscar a equidade. Obrigada. Obrigada, Clátia. Obrigada pela sua fala. Queria ouvir o André agora. André, queria que você também comentasse essa questão, né, do texto da lei garantir esse protagonismo das entidades e coletivos da sociedade civil, especialmente dos que atuam em territórios de favelas e demais áreas populares. Você comenta isso para mim, por favor? Eu acho que o deputado estadual Valdec Carneiro, do Partido dos Trabalhadores, teve uma preocupação no processo de construção dessa lei que foi importantíssimo. Ele teve a preocupação no processo de construção dessa lei de ampliar a participação da sociedade civil no processo dessa lei. Isso é fundamental. E ele criou 2 ferramentas vitais para garantir a participação da sociedade civil. O primeiro processo que ele criou foi essa ferramenta, que é a ferramenta do Comitê de Monitoramento, que vai ter a participação de representação governamental, a participação de representação da sociedade civil, especificamente de coletivos, associações de moradores que atuam dentro dos territórios de favela e nos bairros periféricos, e a participação também da comunidade científica fluminense. Isso é muito importante,
E o comitê vai ter um papel preponderante de fiscalizar o governo. É muito importante, porque o problema do Brasil não são leis. As leis no Brasil são até boas, têm boas intenções, mas não existe uma fiscalização para que essas leis tenham aplicabilidade. Então, o deputado Waldec Carneiro foi muito assertivo ao construir essa lei, pensar na participação ampla da sociedade civil. Outra ferramenta que ele construiu no processo de criação dessa lei são os fóruns que ocorrerão de forma bienal. E esses as conferências. E essas conferências vão ampliar a participação da sociedade civil. Então, essas duas ferramentas que possibilitam a participação da sociedade civil é muito importante. Então, o comitê de monitoramento vai ter um papel determinante de fiscalizar o executivo para que, de fato, essa lei venha a ter aplicabilidade dentro dos territórios de favela. Agora, a lei já encontra-se aí, já é vigente. Cabe aos territórios de favela e os bairros periféricos se organizarem para exercer uma pressão social para que o executivo venha aplicar essas leis dentro desses territórios. E essas leis essa lei abre um precedente importantíssimo para que nós venhamos abrir uma discussão de uma política de Estado para os territórios de favela. Chega de políticas pontuais, chega de política de governo, isso não soluciona. Algumas políticas de governo são até boas, eu posso citar uma delas aqui, que foi no governo do Leonel Brizola, que foram os brizolões. Foi a melhor ideia no campo educacional no Brasil, a construção dos brizolões. Hoje encontram-se abandonados e sucateados, porque política de governo não tem continuidade. Então, o que nós precisamos, nós que vivemos dentro dos territórios de favela e nos bairros periféricos, é de uma política de Estado. E quando eu me refiro a uma política de Estado, eu falo incluir no orçamento da União, dos municípios e dos estados as favelas. E todos os projetos que forem idealizados para esses territórios tenham a participação efetiva e direta daqueles que lá vivem. Obrigada, André. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já, é só um minuto.